Há muitas pessoas que acreditam que para ser líder, para exercer a liderança, ela precisa estar num cargo de poder, ter um cargo de poder. Eu sou Ronaldo Dutra e neste vídeo eu quero mostrar para você que a liderança prescinde de um cargo de poder. Quais são os 3 elementos da liderança, especialmente da liderança atrevida? E quais são os 3 segredos de um dos elementos da liderança atrevida? Ok? Então fique com a gente. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e acione as notificações para que o YouTube trabalhe para você e te notifique toda vez que a gente subir um vídeo, seja sobre liderança atrevida, oratória atrevida ou vida financeira e profissional, sobre carreira, ok? Bom, e tudo isso integrado aí com os conceitos sistêmicos que a gente vai colocando aí para dar uma pitada e o diferencial para fazer sentido e de fato ajudar você no seu dia a dia profissional ou pessoal. Ok, Ronaldo, então você está dizendo que liderança não precisa de um cargo de poder. Por que você afirma isso? Eu afirmo isso baseado, inclusive, nos ensinamentos do Gerente Minuto, do Kenneth Blanchard, que toda vez que você usa da sua influência para inspirar, transformar outras pessoas, ou seja, causar mudança nas ideias ou levar as pessoas à ação, você está exercendo liderança. Desse modo, a liderança, ela prescinde, ou seja, ela não é necessário você ter um cargo de poder, basta você influenciar as outras pessoas pela sua comunicação, pelo seu exemplo, pelo seu poder de comunicação e de inspirar as pessoas. Certo? Bom, Ronaldo, então, se a gente tomar isso como uma verdade, você não precisa acreditar em mim, basta você testar. Porque você pode exercer essa liderança, seja num cargo de poder, você será um líder mais autêntico, inspirador, situacional, ou mesmo quando você não tem esse cargo, mas na sua comunidade, no seu pequeno grupo, no seu dia a dia, na sua família, ou mesmo no trabalho sem ter um cargo, quando você tem o poder de influenciar, inclusive quem tem um cargo de poder, para que as coisas se ajustem e você possa aí dar a sua contribuição. E você faz isso através de uma liderança nata, uma liderança atrevida. E quais seriam os 3 elementos para você desenvolver ou você ganhar ou aprimorar a liderança que já existe em você? Bom, são 3 competências que compõem a liderança, que a gente tira baseado nesse conceito que a gente acabou de te passar. Qual é o primeiro deles? Ou seja, é você desenvolver a autoconfiança. Não há como você liderar outras pessoas se antes você não tiver em si mesmo uma liderança pessoal. A capacidade de liderar a si mesmo, o autocontrole, o entusiasmo, por aí vai. A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre isso em seguida. O segundo elemento é uma comunicação persuasiva, uma comunicação atrevida, uma boa oratória. Ah, Ronaldo, mas eu não quero falar em público. Tudo bem, mas a todo instante você é instado a se manifestar, a expressar ou defender ideias, projetos. Não é só quando você quer dar palestra. Então, uma comunicação atrevida, uma oratória atrevida que a gente defende aqui, é fundamental para que você desenvolva a liderança, especialmente exerça uma liderança atrevida, se torne um líder atrevido. Bom, então o seu primeiro elemento é a autoconfiança. O segundo é a comunicação atrevida. O terceiro é ter a consciência e desenvolver a capacidade de estar a serviço. Como assim, Ronaldo? Pode reparar, os grandes líderes são aqueles que vai além das intenções, objetivos pessoais. Eles têm uma causa, eles incorporam e traz para si mesmo
a missão, a visão e os valores da empresa ou da instituição que eles trabalham, ou do movimento que ele quer criar, e se coloca a serviço das pessoas. Esse é o grande legado que a gente pode deixar. Então, se você quer ter uma liderança atrevida, primeiro você tem que ser um auto-líder. Segundo, desenvolver a competência comunicativa, a sua oratória. E terceiro, se colocar a serviço. É saber que não se trata apenas de você, mas sim da contribuição que você vai dar para melhorar a vida da instituição que você trabalha, a condição de vida das pessoas que compõem aquela vida, e explorar, tirar, ajudar a manifestar a máxima potencialidade que já existe em cada pessoa que trabalha contigo. Percebeu? Então, estar a serviço é também se colocar à disposição do seu liderado para que você possa ajudá-lo a desenvolver a máxima competência para juntos formar um time e atingir um propósito maior. Né? Maior é o que serve. Isso é muito importante a gente ter sempre em mente. A gente vai falar sobre isso, sobre legado, sobre visão, missão, valores, mais pra frente. Não se preocupe com isso. Assim como a gente tem uma playlist, uma série específica sobre comunicação, sobre a oratória atrevida. Só continuar nos acompanhando. Então eu quero falar um pouquinho mais hoje neste vídeo, de forma bem objetiva e bem prática, sobre a autoliderança, que é o primeiro elemento que a gente citou aqui. O que é autoliderança? A gente já viu, ou seja, é essa capacidade que a gente tem de liderar a si mesmo. É ter uma liderança pessoal primeiro, para depois pensar em liderar outras pessoas. Isso se você quiser. Pois um autolíder, ele tem essa consciência de que, às vezes, ele quer ser um excelente servidor. E todo bom líder, antes, se ele tem a autoliderança, ele se torna um excelente liderado. E há pessoas que elas não querem se tornar líder de outras pessoas. Eles querem ser líder de si mesmo e contribuir, cooperar com a liderança de outra pessoa. E tá tudo bem, ninguém precisa ser aquilo que ele não quer. Você não quer se tornar um líder, tá tudo bem, mas antes você tem que ter a autoliderança. Isso é fundamental para você atingir os seus objetivos pessoais e profissionais. Seja como um liderado, ou seja, como um líder. Né? Isso é fundamental que você tenha em mente. E quais são os 3 segredos da autoliderança? Para a gente se autodesenvolver e criar as competências necessárias para atingir os nossos objetivos. Bom, o primeiro segredo, aí eu vou trazer um pouquinho dos ensinamentos de Kenneth Blanchard, deu uma engasgada aqui, vai ficar assim mesmo, não vou editar para você perceber que é normal a gente, às vezes, cometer não sair como a gente prevê, e a gente tem que ter autoliderança para não ficar com medo do julgamento do outro, e aí a gente manter o foco naquilo que mais interessa. Estou dando até uma dica aqui de comunicação a partir desse fato, que é a mensagem, um conteúdo que você quer levar ao outro, para contribuir. Não se trata de você se concentrar apenas nas suas performances. Também não se trata apenas do outro, de agradar, de falar apenas o que o outro quer ouvir, mas sim no conteúdo, na ideia que você quer transmitir, para gerar transformação e mudança. Ok? Então, o primeiro segredo da autoliderança é desafiar as restrições autoimpostas. Ou seja, as nossas crenças, os nossos condicionamentos, a identificação com as experiências passadas que nos limitam. Toda a limitação, ela é autoimposta, porque é a partir da forma como a gente vê o mundo, como a gente vê a nós mesmos e como a gente vê o outro ou os outros. Então, o primeiro passo, o primeiro segredo para você desenvolver a liderança é começar a desafiar essas restrições autoimpostas. Eu tenho dificuldade hoje em dia de lidar com tecnologia. Essa é uma restrição autoimposta. O que te impede de aprender? Apenas o apego de falar que tem dificuldade, que não consegue, para não fazer nada, continuar do jeito que está. Ok?
O segundo elemento primeiro é desafiar as restrições autoimpostas. O segundo elemento é ativar as fontes, os seus pontos de poder, que são 5. Mas eu vou deixar você um pouquinho curioso para você continuar nos acompanhando, eu vou falar no outro vídeo. É brincadeira. É porque exigiria muito tempo para eu explicar cada um dos 5 pontos de poder. Então eu vou deixar isso para um próximo vídeo, um vídeo específico, para você depois, na sequência, aprofundar sobre esse tema. Ativar seus pontos de poder que a gente tem, o poder pessoal, o poder do networking, o poder de fazer com que as pessoas se juntem ou compre o seu ideal, a sua liderança, ok? A sua capacidade de influenciar o outro. E o terceiro ponto, o terceiro segredo da autoliderança é ser proativo. Que também é um outro tema que exige um vídeo específico. Porque ser proativo não é apenas se levantar para dar lugar para uma pessoa mais velha ou buscar ser o primeiro. Não, a gente vai um pouco mais fundo. Quando a gente fala em proatividade, a gente fala em assumir a responsabilidade, de desenvolver os 4 dons que é exclusivamente do ser humano, citado aí pelo Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, o criador da logoterapia, assim como outras pessoas, como Stephen R. Covey, que ele fala sobre a autoconsciência, citando o Viktor Frankl, a consciência, a vontade, a imaginação e a vontade independente. Mas a gente vai tratar disso no outro vídeo. E por quê? Porque eu quero retornar um pouquinho no desafiar as restrições autoimpostas, porque isso exige uma mudança. E por que as pessoas, mesmo querendo mudar, não conseguem, entre aspas? Por que é difícil a mudança? São por vários fatores que a gente tem que trabalhar, mas com certeza, isso eu te posso afirmar, a última resistência, ou aquela que eu posso arriscar, que seria a determinante, é a dificuldade de responder a seguinte pergunta: se eu mudar, quem eu serei? Na verdade, a gente às vezes não consegue desafiar as nossas restrições autoimpostas porque a gente criou um roteiro para a nossa vida e a gente se identificou com esse roteiro, com esse modo de viver, com essas limitações, com essas crenças, e a gente se acostumou a ela. Que se a gente abrir mão, questionando-as, desafiando-as, a gente deixa de ser quem a gente é. E a gente não sabe quem a gente será. Não sabe porque a gente está inconsciente, a gente está identificado com as próprias limitações. Quando você está identificado com a própria limitação, tudo aquilo que você sabe é a própria limitação. Para o bichinho da goiaba, o mundo é a goiaba. Por quê? Porque ele está preso ali dentro da goiaba. E às vezes para nós, o mundo é esse mundo limitado, essas limitações. Por quê? Porque a gente está identificado. Para isso, a gente precisa transcender esse questionar. Se eu deixar, se eu mudar, quem eu serei? E não ter medo da resposta. Você será quem você nasceu para ser. Essa potencialidade, essa centelha divina. Eu sei que parece um pouco filosófico isso, mas acredite, a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa jornada. O primeiro passo para você desafiar as restrições autoimpostas, as limitações autoimpostas, que é o primeiro segredo da autoliderança, juntamente com a ativação dos pontos de poder e a proatividade, para você começar a ter aí um melhor desempenho, exercer melhor os seus papéis e atingir sucesso profissional. E se você quiser se tornar um líder, já ter em si um dos elementos da liderança atrevida, que é a autoliderança. Depois você vai desenvolver uma comunicação atrevida e a competência de estar a serviço, de ter uma missão, definir com clareza aquilo que você quer para si e a causa que você defende, ok? Bom, deu quase 15 minutos de vídeo, acho que é o suficiente para não ficar muito longo. Deixe nos seus comentários se ficou alguma dúvida, se esse vídeo fez sentido para você, para a gente continuar nessa jornada em 3 frentes: liderança atrevida, comunicação atrevida, oratória atrevida, ou enfrentando a audiência, e, por fim, tratar sobre vida profissional e carreira. Às vezes, em algum vídeo,
ou alguma live, esses 3 assuntos vão estar interrelacionados, porque eles andam junto. Quando você tem uma boa liderança, ou no mínimo uma autoliderança e uma boa comunicação, quase que certeza que você terá uma vida profissional e financeira equilibrada, plena, abundante. Porque você é abundante. Porque a mudança, a transformação e a criação consciente da condição de vida que você quer para você, ela começa de dentro para fora e não de fora para dentro. É isso, ok? Forte abraço, até o próximo vídeo e tamo junto. Bora lá, se tornar um líder atrevido, um comunicador atrevido para ter a vida que a gente quer. Arro!